vou eu vou gravar, né? E depois eu disponibilizo no YouTube para você assistir. Mas quando você for assistir, se não der para você fazer esse trabalho, né, intelectual agora, faça no momento que esteja só você. Para mim, a melhor hora de eu estudar é 5 horas da manhã. Hoje em dia, porque meu filho estuda cedo, eu não consigo mais estudar de manhã, né? Nossa, adorava acordar 5 horas da manhã, ficar ali até 7 horas só para mim, né? Hoje, infelizmente, eu não consigo fazer isso porque eu levo meu filho na escola cedo, né? E já vou para academia. Quando estava na pandemia era ótimo, né? Porque ele eu acordava só na hora da aula. Mas isso aqui, esse conhecimento que eu vou trazer para vocês, eu sempre falo, né, para as minhas costuras assim: olha, gente, vai arrumar a cozinha, vai arrumar a casa, bota aí o vídeo e vai me escutar. Mas esse aqui eu peço para que, se possível, você possa fazê-lo estudando, com papel e caneta na mão, tá? Então, para a gente começar a falar de procrastinação, eu preciso que vocês tomem consciência, tá? É importante a gente tomar consciência de algumas coisas, porque a gente só consegue transformar, a gente só consegue fazer uma transformação pessoal quando a gente toma consciência do que a gente está perdendo e do que a gente vai ganhar. Porque muitas vezes a gente está tendo ações, a gente não sabe por que a gente está tendo essas ações, a gente não compreende por que, a gente não sabe como mudar, a gente acha que precisa de uma varinha mágica, né, de um pau mágico para jogar em cima da cabeça da gente e a gente conseguir fazer as transformações, né? Mas não. O que a gente precisa para nos transformarmos, para adquirirmos novas habilidades, é tomar consciência e tomar decisões. Então, agora, eu quero que vocês tomem consciência, né? Você tem deixado de conquistar na sua vida por não fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito? O que você tem deixado de conquistar na sua vida por não fazer o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito? Aqui, né, por ser uma orientação voltada para consultoras e diretoras Mary Kay, eu quero que vocês pensem em Mary Kay, né? Que vocês pensem no negócio Mary Kay de vocês. Que área vocês têm deixado de prosperar no negócio de vocês por não fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, né? Mas isso aqui você pode levar para qualquer área da sua vida. Você pode levar para sua vida pessoal, conjugal, com seus filhos, com seus amigos, com sua saúde, principalmente, né? Saúde é um lugar que as pessoas negligenciam bastante, né? Eu já passei por isso, sei como é. Escreve aí. O que você tem deixado de conquistar no seu negócio? Mais clientes? Novas consultoras? Uma equipe mais forte? Uma carteira de clientes fidelizada? Uma carteira de clientes mais forte? Tickets médio de vendas maiores, né? Organização financeira, lucratividade maior, né? Organização. O que você tem deixado de conquistar? É importante que você olhe para essa dor, né? E principalmente que você sinta profundamente a dor, né? Que essa ação que você tenha deixado, que você está deixando de realizar, te traz, né? Porque muitas vezes a gente acha que a culpa é de terceiros, né? Existe uma frase que eu aprendi lá em Bariloche, na viagem que eu fiz pela Mary Kay em 2014, acho que era o Rodrigo que falava, não sei nem se era Mary Kay ainda. O Rodrigo falava assim: quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Quando a culpa é nossa, a gente coloca em quem a gente quiser. Então, muitas vezes, a gente está deixando de fazer as coisas porque a gente está terceirizando a responsabilidade, né? E quando a gente assume a responsabilidade dos nossos atos, a gente enxerga muito claramente de que forma esses atos têm nos prejudicado, a gente tem consciência do que precisa mudar, tá? Então, identifique aí o que vocês têm deixado de fazer, né, na vida de vocês, de conquistar na vida de vocês por não fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. E aí, hoje, gente, é dia de choque, tá? Quem não me conhece, além de jornalista, especialista em marketing, eu sou coach emocional pelo método Augusto Cury, tá? Então, hoje aqui é choque de gestão emocional, é para enfiar o dedo na tomada para sair queimadinho, entendeu? Para que vocês realmente saiam daqui decididas a vencer esse vício emocional, a vencer essa deficiência emocional chamada procrastinação, tá? Então, o que eu preciso fazer? Escrevam aí no papel de vocês, né? O que eu preciso fazer que eu não faço? O que eu preciso fazer que eu não faço?
dentro do meu negócio marquei? Escreve aí uma coisa. Se tiver mais de uma, você deixa para escrever depois. Hoje só escreve uma, assim, a mais importante. Aquela que você sabe que se você fizesse, ela ia mudar o seu negócio. O que preciso fazer que eu não faço? Segunda pergunta. Por que eu não faço? Porque essa atividade é chata? Porque ela não é prazerosa? Porque ela é trabalhosa? Que eu tenho medo de dar errado. Gente, eu vou dar um exemplo de uma atividade. Eu era procrastinadora crônica, que para eu vencer foi um parto. Agendamento. Mais alguém aí é na época de fazer agendamento por telefone, para agendar a sessão de cuidados com a pele, né? Gente, eu tinha pavor de fazer agendamento. Né? E por que eu tinha pavor, né? Olha só, vou responder as perguntas. E por que eu tinha pavor de agendamento? Eu tinha pavor de levar os nãos, né? Eu tinha pavor das pessoas me tratar mal. Eu tinha pavor de levar não. Eu me sentia rejeitada. Eu sentia que ninguém queria fazer uma sessão comigo. Gente, quando eu pensava, nossa, hoje eu tenho que fazer agendamento, senão não vou ter sessão. Eu já começava a sofrer, suar, e dava volta, e as frangas na minha cabeça, né? Aquela fala interna, aquele diálogo interno infernal na minha cabeça. Parecia que tinha uma torcida do Flamengo gritando: não, não ligue, não faça ligações. Era uma coisa horrorosa, né? Outra pergunta que a gente tem que responder é assim: como eu me sinto quando eu não faço? Porque o pior da procrastinação não é a procrastinação em si. O pior da procrastinação é o sentimento pós-procrastinação. É o sentimento pós-procrastinação. Aquele sentimento assim, cara, o dia passou, eu devia ter feito e eu não fiz. E você começa a se sentir culpada, você começa a se sentir inútil, você começa a se sentir culpada, você começa a se sentir menor, você começa a se sentir, aqui no Goiás a gente fala assim, ó, o cocô do cavalo do bandido, né? Então, se você sabe o que você não faz, o porquê você não faz, como você se sente quando não faz, então você tem que pensar assim, se eu não fizer, vou ter bons ou maus sentimentos. Já pararam para pensar na procrastinação desse ponto de vista? Que a procrastinação, muitas vezes, vamos mais para frente aqui que a gente vai chegar no ponto que eu quero chegar. Vamos definir aqui, gente, o que é procrastinar? Procrastinar é a ação de adiar algo ou prolongar uma situação. Postergar, retardar, atrasar ou prorrogar essa ação. Olha só como funciona o ciclo vicioso da procrastinação. Você tem algo para fazer. Aí você fala, não, vou tomar um café primeiro? Peraí que eu vou tomar um café. Aí você vai lá, faz o café. Aí você senta no computador, não, vou abrir meu e-mail, agora vou ver os e-mails, que igual eu faço. Aí você pega, tem uma notificação no celular, você vai lá, olha no celular, olha no conteúdo da internet, acessa a rede social, brinca com o cachorro, liga a televisão, fala com um amigo, e aí você volta. Aí passou 1, 2 horas, aí você senta, agora eu vou fazer. Aí na hora que você senta para fazer, você olha para o relógio, nossa, não vai dar tempo de fazer tudo que eu devia fazer. Então eu vou fazer amanhã. Alguém se identifica com essa rotina? Alguém se identifica com isso? Isso é a procrastinação. Quem se identifica e quiser levantar a mãozinha, pode levantar. Então, para a gente começar a mapear a procrastinação, para que a gente consiga entender o que é preciso ser feito para a gente parar de procrastinar e fazer exatamente o que precisa ser feito, a gente precisa entender como a nossa mente funciona. Tá? A gente precisa sair desse papel de vítima, tá? A gente precisa sair desse papel de culpa e precisa sair desse papel. Eu falo muito para as minhas meninas assim, né? Algumas. Eu tenho consultoras que são extremamente perfeccionistas
extremamente carrascas de si mesma. Sabe o que é ser carrasco de si mesma? É aquela pessoa que, quando ela erra, ela não alcança um resultado, ela não precisa de ninguém para chicotear ela. Ela mesma mentalmente acaba com a raça dela. E aí é uma pessoa que tem muito medo de fracassar. Uma pessoa que tem muito medo de tentar as coisas e fracassar. Por quê? Porque ela sabe que ela não precisa de ninguém para dar na cara dela. Ela mesma dá na cara dela até demais. Né? Então, por isso que a gente precisa compreender que a procrastinação não é algo de alguém preguiçoso, sem vergonha, sem ambição. Não. A procrastinação, gente, é naturalmente, presta atenção nisso, gente, é naturalmente a forma como o nosso cérebro age. É um sistema de defesa. Só que se a gente compreender esse sistema de defesa, ó, se as carapuças estão servindo, eu não tenho culpa, tá? Carapuças hoje não vão servir, elas vão cair assim ó, na cabecinha do... Mas é muito importante a gente compreender isso, a gente sair desse papel de carrasca de si mesma e achar que a gente é que é incompetente, a gente que não presta para nada, a gente que é sem vergonha. Não é isso, gente. Vocês devem ouvir muito em treinamentos aí desses coaches aí, desses treinadores emocionais, a palavra autoconhecimento. Se a gente conhecer como a nossa mente normalmente funciona e como a Raquel, a Isabelle, a Thaís, a Cristiane, a Cláudia, a Priscila, a Letícia, como ela foi programada para funcionar, a gente vai saber que isso aqui, a forma como a gente é programado para funcionar, pode ser modificado. Tá? E se pode ser modificado, a gente pode vencer qualquer limitação. Não, para jogar por terra a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. É para acabar com isso. Nós somos seres dotados de plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? Gente, é a capacidade do nosso cérebro evoluir. É a capacidade do nosso cérebro de evoluir e aprender novas habilidades. Tá? Só que aprender novas habilidades não é demorado, é trabalhoso. Eu falo assim, ó, ser pobre, ser rico, ser pobre também é trabalhoso, sofrer também é trabalhoso. Então, eu prefiro o trabalho de ter sucesso do que o trabalho de ser pobre, entendeu? De viver pobre. Por isso que eu sou uma pessoa que busco, né, sempre o meu autoconhecimento e o meu crescimento pessoal. Então, pensa o seguinte, o seu cérebro, essa massa que está aqui dentro do seu crânio, ela tem dois lados. O esquerdo, aqui o meu esquerdo, e o direito. Tá? O lado direito, vamos falar do lado esquerdo primeiro. O lado esquerdo é onde é o nosso lado racional, tá? É o nosso lado que fala para a gente assim, olha, você precisa fazer 100 ligações para agendar 25 sessões, para cadastrar 5 pessoas, e você se tornar diretora. É o cérebro racional. É o cérebro que sabe exatamente o que precisa ser feito. Só que, do outro lado, tem o nosso cérebro emocional. O nosso cérebro que sente e produz as emoções. Então, quando o cérebro racional ele toma uma decisão, o emocional vem para questionar essa decisão. Né? Ele vem para falar para ele, não, se você fazer isso, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Pode ser o medo. Se você fizer isso e der errado, eu vou me sentir assim, 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 assado. Então, o cérebro emocional, vamos falar assim de uma forma bem lúdica, eu gosto muito de usar o lúdico, assim, né? O cérebro emocional é o drama, né? E o lado direito é o nosso lado dramático emocional. E o nosso lado esquerdo é o nosso lado racional, né? E extremamente lógico. Tem pessoas que tem o lado esquerdo muito bem desenvolvido. Eu sou uma pessoa que eu não vou falar que eu sou mais emocional do que racional, porque eu sou sagitariana, né, gente? Sagitariano é emoção em forma de pessoa, né? Só que eu tenho hoje habilidades que eu desenvolvi em que eu consigo sim administrar, não vou falar controlar, tá? Vou falar gerenciar e administrar as minhas emoções. Eu sei como eu funciono, eu sei aquilo que me favorece, aquilo que não me favorece, e eu sei potencializar cada uma dessas partes. Então, ser dramático, ser emocional, faz parte da natureza humana. O que a gente precisa compreender é identificar essas emoções, saber como elas atuam em nós e gerenciá-las a nosso favor.
O problema é que a grande maioria das pessoas está muito conectada na vida das outras pessoas, muito conectada nas redes sociais, muito conectada no externo e pouco conectado no interno. E muitas vezes não é só rede social, não. Às vezes é externo, assim, nos amigos, nos familiares, nos problemas dos outros e tudo mais. E pouco familiarizado consigo mesmo. Então, a gente precisa aprender a se ouvir. E, principalmente, a gente precisa... Eu gosto muito dessa frase do Dr. Augusto Cury, né? Ele fala assim, ó, a gente precisa ter um caso de amor com a gente mesmo. Tá? A gente precisa aprender a se olhar, aprender a se acolher, aprender a se compreender, para que a gente consiga se dar ordens que a gente sabe que vai ser bom para nós, que serão boas para nós, para a gente alcançar os nossos resultados. Então, sabendo que sim, você tem uma mente racional, que sabe muito bem o que precisa ser feito, mas um emocional que media essas ações, você já sabe que isso não é só um problema de, eu sou preguiçosa, eu sou, né, sem vergonha. Nossa, quando as minhas consultoras começam a xingar elas mesmas, tem umas que eu falo para elas assim, ó, minhas consultoras, né, algumas abençoadas, elas começam a se chicotear, eu falo para elas assim, ó, para de falar assim com a minha amiga. Por que você tá brigando assim com a minha amiga? Elas dizem, como assim? Ué, para de brigar com a minha amiga. Eu vou falar da Cláudia aqui, para de brigar assim com a minha amiga Cláudia. A Verônica, eu falo, não, para de falar assim com a Verônica. Para de xingar ela, de brigar com ela, de chamar ela desse jeito. Sossega, né? Por quê? A gente precisa, se acolher, né? Porque tudo que a gente acolhe, a gente ama. Tudo que a gente ama, a gente cuida, a gente trata bem. E tudo que a gente ama, se acolhe e trata bem, cresce, floresce, né? E se transforma em coisas boas. Então, partindo do princípio de que temos a mente emocional e a mente racional, a gente precisa compreender que todo ser humano, todos, eu e vocês, buscamos nos afastar da dor e nos aproximar do prazer. Toda decisão que a gente toma tem essa natureza, nos afastar da dor e nos aproximar do prazer. Você parar para pensar, todas as decisões que você tomou hoje, foi para isso que você fez. Para te afastar da dor e te aproximar do prazer. Eu comecei a fazer musculação, gente, em 2017, quando eu iniciei meu processo de emagrecimento. Lá em 2017, já fazer 5 anos já, gente. Misericórdia, passa rápido tempo, né? Eu detestava musculação. Mas eu odiava com toda a força do meu ser. Só que aí a minha nutricionista falava para mim assim, ó, para você acelerar o seu metabolismo e não ter flacidez, você precisa fazer musculação. E aí, eu tinha 2 dores. A dor de fazer a musculação, de realizar o ato da musculação, que é dolorido, e a flacidez do metabolismo lento. Se eu superasse a dor do fazer, eu ia conquistar o prazer do metabolismo acelerado e da não flacidez, né? Da definição muscular. Mas se eu escolhesse a dor, né? Se eu escolhesse viver a dor, não viver a dor da musculação, a dor física do realizar a musculação, se eu escolhesse o prazer de não fazer musculação, de fazer só o que eu gosto, que era zumba na época, né? Dança, que é o que eu gosto de fazer, eu ia viver a dor da flacidez e do metabolismo lento. Então, o cérebro, ele está sempre nessas barganhas. Cara, eu quero sentir prazer, eu quero sentir prazer, eu quero sentir prazer. Nosso cérebro é viciado em dopamina. Tá? E aí a gente precisa educar esse cérebro. Gente, racionalmente, o seu cérebro nunca vai escolher uma ação desprazerosa. É você que vai ensinar para ele. E o desprazer imediato traz um prazer a longo prazo. Porque procrastinar nada mais é que escolher o prazer imediato. Mas quando você escolhe, ao invés de realizar a atividade que precisa ser realizada e fazer outra coisa, e quando a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, a gente sempre escolhe uma distração prazerosa.
A gente nunca escolhe, nunca deixa de fazer o que tem que ser feito para fazer outra coisa que eu não gosto de fazer. A gente sempre escolhe aquilo que dá prazer. Só que escolher o prazer imediato evitará a dor a longo prazo. E eu nem falo longo prazo, porque o dia que você decide não fazer o que tem que ser feito, no final do seu dia você vai estar sentindo a dor da procrastinação, que é a culpa. Tá? E qual a grande diferença de procrastinação? O lado oposto da procrastinação é a disciplina. E o que é disciplina? É fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira. É escolher fazer o que tem que ser feito, encarar aquela dor, aquele desprazer imediato, em busca de um prazer a longo prazo. Vou dar um exemplo. Vamos falar do agendamento, que eu acho que é algo que a grande maioria das consultoras vivem, né? Eu me lembro, assim, que quando eu comecei a superar a procrastinação, estudar sobre esse assunto, eu sempre pensava o seguinte, eu sempre observava o seguinte, e o mais difícil era começar o agendamento, o mais difícil era fazer a primeira ligação. Depois que eu fazia a primeira ligação, aí eu destravava. Então, eu organizava as coisas para que eu não negociasse com a minha mente. Que na hora que a minha mente começasse a querer me fazer buscar outras coisas, fazer outras coisas, eu simplesmente virava assim, não, agora você vai ligar. Pá, sentava e ligava, entendeu? Não ficava ali, ó, muito tempo ouvindo aquela mensagem da minha mente. Então, eu sou muito imediata nas ações, né? É igual atividade física. Meu marido, ele odeia atividade física. Ele tá na fase do deixar de odiar, fazer o que tem que fazer. E aí ele chega muitas vezes do trabalho cansado, eu falo, nossa, eu acho muito mais fácil fazer atividade física de manhã, porque de manhã é a hora que eu tô mais disposta. À noite eu tô muito cansada. Se eu tiver que sair daqui depois desse treinamento para fazer academia, eu não vou nem morta, tá? Ele não, ele já é noturno, ele gosta de dormir até um pouquinho mais tarde, é pouca coisa, e fazer atividade física à noite. E ele chega e ele começa a procrastinar. Ele vai lá, mexe no negócio, mexe no outro, mexe no outro, mexe no outro, e quando vê, passou da hora. Aí, no dia que ele decidir, ele fala assim, ó, não vou pensar. Ele já chega, já deixa as coisas dele no escritório, já vai para o quarto, já veste a roupa e já sai. Ou seja, ele não deixa o cérebro dele, né, quando ele consegue superar, ele não deixa o cérebro dele paralisar ele, né? Então, uma coisa que a gente precisa compreender é isso. Na hora que eu tô lá, né? Eu sei que eu tenho que fazer aquela atividade e eu começo a adiar, eu começo a inventar outras coisas para fazer no lugar daquela atividade que precisa ser feita, eu preciso me dar um autocomando. Não, você vai fazer isso agora. E é você com você mesma. Tá? Eu sempre gosto de virar assim, ó, gente, escolhe aí mentalmente alguém que você tenha como chefe. Eu falo para minhas meninas, pega uma foto minha, vou fazer uma foto bem brava, assim, ó, você colocar em frente ao lugar que você trabalha, para você olhar para mim e virar assim, ó, a Diri Raquel tá falando, vai lá fazer esse negócio agora, né? Então, quando você percebe esse movimento da sua mente, aí você tem que perceber, olha, a minha mente está buscando prazer, ela não quer encarar aquela atividade desprazerosa. Você se dá um autocomando. Bora, senta e faz. Começa, vai. Entendeu? E quando você vê, daqui a pouco, muito daqui a pouco mesmo, gente, quando você começa a fazer isso sempre, de repente vira um hábito. E aí você simplesmente senta e faz. Então, é muito importante a gente observar o seguinte. Parem para refletir, né? A gente já falou sobre isso, né? Qual é a ação que você está adiando realizar? Isso aí, a gente foi a nossa primeira pergunta, uma das primeiras perguntas hoje, né? O que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? Qual é a ação? Porque geralmente a gente adia uma ação que a gente não gosta, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar organizando as coisas. Estou com o meu escritório ali, voado, virado de cabeça para baixo. Tem que fazer ontem, estou procrastinando, ó, tá vendo que eu também procrastino? É uma atividade, ó, organizar o meu escritório não é uma atividade que me dá dinheiro. Me economiza tempo, mas não é uma atividade que me dá dinheiro imediato. Então, é algo que eu sempre procrastino. Eu procuro um dia assim que eu estou mais tranquila, ou que eu estou com minha agenda mais tranquila, eu sento lá e vou e arrumo. Mas eu não gosto de ficar organizando as coisas. Tanto que eu tenho funcionário na minha casa há 11 anos. Não é algo que eu gosto de ficar. Né? Então, isso eu deixo para lá. Mas, por exemplo, algo que eu amo fazer, adoro elaborar treinamento. Gente, para mim, a hora que eu tenho que sentar e elaborar treinamento é a hora que eu fico focal, né?
Então, é importante a gente pensar, mas qual é a ação que gera renda para você que você está adiando? É agendamento? É ligar para cliente? É ligar para consultora? É fazer o trabalho de rede social? Qual é? Identifica aí. Ao identificar, tá, essa ação que você está realizando, é importante que você pegue um quadrante, 2 quadrantes, né, 2 colunas e fala assim, o que eu ganho adiando essa ação? Que a gente tem ganhos. Você só está adiando porque você tem ganhos. Eu ganho não me sentir mal realizando essa atividade. Por exemplo, agendamento traz muita rejeição, né? A gente tem que lidar muito com a rejeição porque a gente ouve muito não, né? Mais não do que sim. Aí, um ganho é não ter que lidar com a rejeição, né? Porque é uma coisa ruim. Depois, hoje eu não tô nem aí, quando eu ligo, a pessoa não me atende, não me responde, ou não faz alguma coisa, eu penso assim, ó, quem tá perdendo é ela. Primeiro, o prazer de ter uma pessoa igual eu perto dela. Segundo, esse produto maravilhoso, né? Então, quem tá perdendo é ela. Eu não penso mais nisso, né? O que eu tô ganhando adiando? E o que eu tô perdendo adiando? Nossa, eu tô perdendo realizar sessões, eu tô perdendo vendas, eu tô perdendo dinheiro para realizar os meus sonhos e tudo mais. Qual dor eu estou evitando ao deixar de fazer essa ação? Qual dor você está evitando ao deixar de fazer essa ação? E qual prazer você está ganhando ao deixar de fazer essa ação? Gente, isso aqui chama tomada de consciência. E principalmente, igual eu falei para vocês, olhem para esses ganhos, perdas, dor e prazer, olhem para as respostas dessa tomada de consciência e não sintam que vocês são cocô do cavalo do bandido. Não, vocês são humanas em processo de desenvolvimento. Então, hoje, essa tomada de consciência, né, te traz a lucidez necessária para que, sabendo qual é o seu diagnóstico, né, qual é o raio-x, o diagnóstico, onde que está, né, o problema, você agora precisa o quê? De ações para superar esse problema. Certo? Então, vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais. Uma vez que você sabe, né, que você está sempre em busca do prazer e correndo da dor, a gente precisa compreender quais são os prazeres que a gente gosta e quais são as dores que a gente evita. E muitas vezes a gente acha que isso é só uma questão de Mary Kay, de trabalho. Não, não é. Gente, tudo aquilo, todo comportamento que a gente tem, ele vem do nosso subconsciente. O nosso comportamento, a nossa fala, a nossa atitude é apenas 5% do que somos. Os outros 95% que são responsáveis pela geração dos seus comportamentos é onde você tem que mergulhar para se entender, se compreender, tá? E se compreendendo, se conhecendo, saber exatamente, né, o que você precisa fazer para superar os seus desafios. Então, quando você olha aí, né, para essas dores que você quer evitar, pode ter certeza que você aprendeu a evitar essa dor, não foi hoje. Não foi hoje. Você aprendeu a evitar essa dor lá na sua infância, com seus pais ou as pessoas que te criaram, né? E são as crenças que estão instaladas no seu inconsciente. Tá? Então, tudo que você viveu, todas as suas memórias, todas as crenças que foram instaladas em você, todos os valores que você tem, né? Tudo isso determina o seu comportamento. Então, também é uma pergunta que você precisa fazer, né? Nossa, eu estou deixando de fazer isso para me afastar dessa dor. Mas onde eu aprendi a afastar essa dor? Porque uma dor, muitas vezes, ela vem de inúmeras formas. Ela vem de inúmeras formas. Então, ter a consciência disso, né? Parar para pensar nisso, eu quero hoje que vocês parem para pensar. Quando foi que eu aprendi a me afastar dessa dor? Quando foi que eu aprendi a buscar esse prazer? E você ir lá nesse momento que você aprendeu e não se cobre em saber disso agora. Não se cobre em buscar isso agora. Porque eu falo muito para as minhas meninas assim, ó, joga para o Google. Joga para o Google de vocês, que é a mente de vocês. Onde eu aprendi a evitar esse tipo de dor? Por exemplo, a dor da rejeição na hora de fazer um agendamento. Onde eu aprendi? Né?
E aí você precisa refletir e lá nesse momento identificar onde é que foi que você aprendeu. Ah, foi assim que eu aprendi, porque eu vivi isso, isso, isso e isso. E aí você vai lá nessa experiência e ao invés de olhar só para o lado negativo dessa experiência, você busca o lado positivo dessa experiência. Você busca os aprendizados que essa experiência te deu. E você faz um acordo com você. Naquele momento, você viveu essa experiência, ela não foi legal, mas ela te trouxe esse aprendizado. E hoje eu sou adulta, eu sou capaz, né, de superar essa dor e prosseguir nas minhas atitudes. Então, se a gente compreender que a minha atitude hoje, né, é baseada nessas experiências, memórias e crenças e valores que eu tive, eu venho, né, fazendo comigo durante toda uma vida, eu tenho, né, um cenário identificado, no qual eu sei. Então, para superar isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. Então, vamos lá, vamos refletir mais, né? De qual dor vocês têm se afastado, né? Pensando em Mary Kay e nas atividades que vocês não têm realizado, de qual dor eu estou me afastando, né? Essa dor é real? Essa dor é verdadeira? Eu já senti essa dor anteriormente, em algum momento da minha vida? Como eu me comportei? Isso é tão maravilhoso. Essa frase aqui é maravilhosa. Como eu me comportei quando eu senti essa dor? Essa é a hora que você sabe quem você é, que você identifica como você se comporta diante dos desafios. Porque essa dor que você viveu, pode ser que você superou lá atrás. Se você não superou, agora é a hora de você superar. Como que eu faço para superar essa dor? Eu preciso. Vou dar um exemplo para vocês. Com o tempo eu identifiquei, e até hoje isso acontece, que eu não gostava de musculação. A época que eu detestava musculação era a época que eu estava com depressão, né? Então, eu já estava sentindo uma dor na minha mente, que a depressão é uma dor, né, na minha mente. E aí, quando eu ia para a musculação, eu não queria viver mais dor, porque eu já estava sentindo dor demais. Hoje em dia, por exemplo, quando eu não estou bem, por exemplo, eu perdi meu pai tem pouco tempo, e nos dias que eu não amanheço legal por conta disso, eu não gosto de fazer musculação. Muitas vezes eu não faço, eu respeito aquele momento meu, né? Porque assim, eu já estou sentindo uma dor emocional, né, espiritual e tudo mais, e aí vou para a musculação sentir mais dor física, eu não consigo naquele momento fazer essa transposição, de olhar para o resultado que eu estou tendo ao viver essa dor, né? Então, muitas vezes, você, né, já viveu outras dores. A dor que você está afastando de você agora, e você não parou para olhar para essa dor. E, principalmente, você não parou para superar essa dor. Né? Mas se você já superou, você tem que pensar, o que eu ganhei ao superar essa dor? O que eu perdi deixar essa dor tomar conta de mim? E, principalmente, qual a decisão eu tomo? Gente, todos nós temos... Ó, Deus deu uma coisa maravilhosa lá no Jardim do Éden. Uma coisa chamada livre-arbítrio. Todas nós temos o livre-arbítrio de decidir como a gente quer se comportar. Agora, quando a gente fica terceirizando a culpa dos meus comportamentos, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Não, meu amor. Nós somos independentes, nós somos autônomas, nós temos livre-arbítrio desde o Jardim do Éden. Então, a gente não pode agir de uma forma baseado na forma como as pessoas agem conosco. Muitas vezes meu marido fala para mim, né? Nossa, por que você está fazendo isso? A pessoa fez isso com você. Eu disse, não, mas o que ela está fazendo comigo respeita quem ela é. Eu não vou fazer algo baseado no que a pessoa faz comigo. Não estou me igualando a ela. Mas eu vou fazer algo baseado nos meus valores. Então, como você decide? Se você já sabe de que dor você está se afastando quando você não faz as coisas, já identificou se você já viveu ou não essa dor, já sabe como você precisa superar, e geralmente dores são superadas com perdão, tá? Você precisa saber o que você vai ganhar e o que você precisa perder para superar essa dor, tá? Encarar dessa dor. E principalmente,
tomar a decisão. Tomar a decisão de como você vai se comportar. Então, identifique mais uma vez a ação que você está procrastinando. Geralmente, essa ação que a gente procrastina, gente, ela é crucial para a gente atingir nossos objetivos. A distância entre você e o seu objetivo são aquelas coisas que você não quer fazer, né? E geralmente as coisas que a gente não quer fazer, o porquê a gente não faz é porque essas coisas trazem dores, né? E a gente precisa encarar essas dores, porque essas dores são dores do crescimento. Tá? São dores do crescimento. E aí vem uma outra questão que a gente precisa compreender. Eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B. Todo mundo aqui, né? Está no ponto A, querendo ir para o ponto B. E entre o ponto A e o ponto B, existem ações que precisam ser realizadas. Ações, muitas vezes, prazerosas, mas muitas vezes desprazerosas. E aí, por que eu decido realizar uma ação desprazerosa imediata? Porque eu estou de olho no prazer a longo prazo, no meu ponto B. Só que muitas vezes, aqui no ponto A, olhando para todas essas atividades, eu penso, será que é isso mesmo que eu quero? Estou disposta a fazer o que precisa ser feito? Será que eu realmente estou disposta a pagar o preço? Será que eu mereço isso aqui? Será que isso é para mim? Será que eu vou dar conta disso? E muitas vezes a sua dúvida, se o ponto B é realmente o que você quer para a sua vida, e se as ações que você precisa desenvolver para chegar no ponto B, as dores que você vai precisar viver e os prazeres também, nem só de dor vive o mundo. Se as dores que você precisa viver para chegar ao ponto B, se você está realmente disposta a superá-las para chegar lá, mas se você realmente quer o ponto B. É importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente não está fazendo o que precisa ser feito para chegar aonde a gente quer, porque na verdade a gente não quer. Ou, principalmente, isso aqui marquei é fato. Hoje eu estava falando com três colegas, uma diretora nacional, e a gente falando. As pessoas querem o bônus, mas elas não querem o ônus. As pessoas querem a conquista, querem o glamour, querem as premiações, quer o dinheiro, quer a liberdade, quer o glamour, quer as premiações, quer tudo. Mas ela não quer a jornada. Ela não está disposta a viver as dores da jornada. Porque é a vivência das dores da jornada que desenvolverão em mim as habilidades necessárias para chegar ao ponto B, permanecer no ponto B e crescer no ponto B. Então, a pergunta é, você está disposta a fazer o seu melhor pelo tempo que for necessário para chegar aonde você quer chegar? Então, aquilo que te limita hoje, você precisa se tornar uma expert. Eu tive que fazer formação em coach emocional para superar a depressão, porque era a quarta crise de depressão que eu vivia. Hoje, vivendo o luto do meu pai, né, em meio ao crescimento profissional que eu estou vivendo, eu só não estou com depressão porque eu aprendi a dominar aquilo que me limitava. Quando eu fiz o método CIS, do Paulo Vieira, né, que é um curso, uma imersão em inteligência emocional em 2015, quem já fez o método CIS aqui, escreve no bate-papo para mim. Quando eu fiz o método CIS, a última... Chega, né, Letícia? Chega. 5 vezes? Gente, para que isso tudo? Eu só fiz uma e resolveu. Tem que tanto vocês têm para resolver na vida. Ai, brincadeira. Se vocês acham que tem que fazer mesmo. Mas quando eu fiz a última, eu não sei se está igual ainda, né? Mas a última ação, aquela que a gente imagina, né? Uma arma
matar aquilo que mais nos limita, né? Tanto que no final da ação, né, o grupo lá do pessoal do Estado fala, né? Aquilo que me limitava não me limita mais, né? Eu coloquei a depressão lá e eu imaginei uma bazuca, eu imaginei eu um Rambo assim, sabe? E eu passei 2 vezes, que era para virar assim, eu vou passar 2 vezes que é para não ter volta. E lá, naquele momento, eu deixei a depressão lá. Só que eu precisava aprender as ferramentas necessárias para não desenvolver a depressão. Depois a gente pode até fazer alguma coisa em relação a isso, tá, gente? Eu acho que no meu YouTube tem várias coisas sobre isso. E aí eu me tornei expert naquilo que me limita. Então, o que está te limitando hoje, aquela ação que você não quer realizar porque ela te traz dor, se torne especialista nela. Esse negócio que eu não gosto de fazer, não. Mas só porque eu não gosto de fazer, eu vou aprender a fazer, eu vou estudar, eu vou superar e eu vou até dar aula disso. Só de raiva. Agora. Então, percebam isso. Percebam se a procrastinação é só uma questão de não querer fazer uma atividade chata. Percebam se a procrastinação não é só um medo de fazer e dar errado, um medo de fazer e não dar certo, um medo de fazer e ser julgado. Ou se é uma dúvida, se o fazer aquelas atividades vão te levar para um lugar que você realmente quer estar. Porque às vezes você não está fazendo porque você vira assim, para que eu vou fazer? Esse fazer, eu sei que se eu fizer, eu vou chegar lá. E se eu chegar lá e eu não gostar? Será que é para mim mesmo? Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. O sucesso é uma decisão. Quando eu digo sucesso, é a conquista daquilo que você almejou para você. Tá? Sucesso é a conquista daquilo que você almejou para você. E conquistar o sucesso é uma decisão de se tornar a pessoa capaz de chegar lá. E essa transformação ocorre por meio da superação dessas dores que a procrastinação está impedindo de encarar. Faz sentido para vocês? Então, sim. Ótimo. Então, meninas, olha só. O medo é uma das principais causas da procrastinação. O medo costuma ser a causa da maioria das situações negativas nas quais a gente está envolvido. E superar o medo é que vai nos trazer grandes alegrias. Você pode ter um medo irracional de ser incapaz de fazer alguma coisa, o medo de ser bem-sucedido e depois cobrado, a falta de autoconfiança, o receio do que aquela tarefa pode acarretar. O que está acontecendo no cérebro de um procrastinador é uma grande luta para evitar todos esses sentimentos negativos agora. O que você está evitando é essa sensação ruim, imediata, que te traz a realização dessas ações. Você precisa perguntar: que dor eu estou buscando me afastar? Essa também, Elaine, também. Eu gosto sempre de falar o seguinte, né? Medo e fé é a mesma origem, só o destino que é diferente. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. É a certeza das coisas boas que não se veem, mas se esperam. O medo é a certeza negativa das coisas que não se veem, mas se esperam. Só que parem para pensar comigo. Quais as ações cada um desses sentimentos me traz? Eu tenho fé, a certeza das coisas boas. Como é que é? A certeza das coisas não se veem, né? A certeza das coisas boas que ainda não vejo, mas espero. Quais são as ações que a fé vai me fazer realizar? E quais as ações que o medo vai me fazer realizar? Porque o medo é a certeza das coisas, a certeza das coisas que não se veem, né? A certeza das coisas negativas que eu não vejo, mas eu espero. Porque medo e fé é uma imaginação. É fruto da nossa imaginação. Nada mais do que isso. Aí, se você é uma pessoa que alimenta o seu cérebro diariamente só de coisa negativa, adivinha se você vai ter mais fé ou medo? Você é uma pessoa que
diariamente se alimenta pelo que você vê e pelo que você ouve, de coisas negativas, você vai ser uma pessoa cheia de medo. Mas se diariamente você é uma pessoa que se alimenta de coisas positivas, você vai ter muito mais fé que medo. Porque o procrastinador, ele adia tarefas que ele acredita que vai causar algum dano para ele. Só que ele precisa ter a racionalidade de pensar assim, não, agora nesse momento eu vou sentir um certo desconforto, mas eu prefiro o desconforto imediato do que a culpa a longo prazo. Então, vou encarar isso aqui de forma madura, de forma consciente, de forma adulta, vou realizar o que precisa ser realizado para alcançar aquele prazer a longo prazo. Então, existem outras causas também da procrastinação, tá? Algumas causas são psicológicas, né? Como a ansiedade, problemas de autoestima. Pessoas muito ansiosas, né? A ansiedade, na verdade, é uma preocupação da nossa mente com visões negativas, né? E problemas de autoestima também. Pessoas muito pouco autoconfiantes tendem a procrastinar mais, tá? O procrastinador, ele costuma, né, postergar as tarefas com o intuito de obter bem-estar, como eu já disse para vocês. E, na verdade, a sensação de bem-estar é somente imediata, é igual comer aquele bombom, né? Ah, eu tô com fome, vontade de comer um doce, vontade de comer um doce. Vai lá, como bombom, dá aquele prazer imediato, mas depois vem a culpa a longo prazo. O que acontece com o procrastinador, né? As demandas dele vão se acumulando, né? Um gesto que aparentemente esse algo simples começa a fugir do controle dele e ele começa a acumular, né, sentimentos negativos de frustração, incapacidade, insegurança, e aí começa o chicote a comer, né? Chicoteadoras aí de plantão, as carrascas de plantão começam a se chicotear. Então, é importante a gente identificar isso, identificar esse processo, para que a gente interrompa ele logo no início, um bom autocomando, entre outras ferramentas que eu vou trazer aqui para vocês. Gente, o procrastinador, quem procrastina, muitas vezes tem até problemas de saúde, afeta a sua própria qualidade de vida. O procrastinador começa a se sentir mal, angustiado, sem energia, sobrecarregado. Ele está ali na cabeça dele, eu preciso fazer, mas não quero fazer. Se eu fizer, vai fazer isso, se eu não fizer, vai fazer aquilo. E aquele negócio começa a tomar a mente da pessoa, começa a ficar ansiosa, quando infeta até com síndrome do pânico. Né? Então, é muito importante a gente compreender isso, porque se a gente não combate, a gente precisa combater a procrastinação diariamente e tirar ela dos nossos hábitos de vida, porque senão elas começam a virar doenças. Doenças emocionais que depois viram doenças mentais, tá? E aí, existem dois tipos de procrastinador. Eu quero que vocês escrevam aí para mim no chat qual é o seu modelo de procrastinador. Relaxado. Relaxado, ele não assume a responsabilidade pela parte chata das tarefas e só busca o que dá prazer. Assim, ele deixa de lado o que não quer fazer e escolhe somente as atividades agradáveis. E tem o procrastinador tenso, nervoso. Ele tem consciência das obrigações dele, e, no entanto, por diferentes razões, ele não consegue realizá-las e vai sempre deixando para amanhã. A ideia de que amanhã vai ser melhor. É aquela coisa assim, né? Sabe aquela pessoa cheia de imprevistos na vida? Eu nunca vi. Tem gente que é cheia de imprevistos, de desastres e de tsunamis na vida, né? E com isso vai só deixando as coisas para depois. E o que acontece? No outro dia ele não dá conta, aí no outro dia ele não dá conta, e os sentimentos negativos vão surgindo cada vez com uma força maior. E aí, vocês são as relaxadas ou as tensas nervosas? Eu era tensa nervosa, mas eu aprendi a dominar isso. Então, enquanto vocês escrevem aí no chat, se vocês são... Ó, a Edileia é tensa nervosa. Escreva aí o que vocês são, tensas nervosas ou relaxadas? Então, vamos pensar aqui em estratégias para a gente superar a procrastinação? A gente realmente se tornar aí uma mulher realmente de ação? Então, primeira coisa, deem o primeiro passo. Deem o primeiro passo. Vocês sentem que vocês estão começando a procrastinar, que vocês estão começando a buscar distrações. Retome o domínio da sua mente, dê a primeira ação.
a primeira de todas. Porque essa primeira é que vai fazer você continuar. Tá? Então, faça pequenas metas, cumpra pequenas metas. Vou dar um exemplo de quando eu fazia agendamento. Quando eu fazia... A liga no braço também ajuda mesmo, Letícia. Quando eu tinha problemas com agendamento, eu falava assim para mim, ó, eu sabia que eu precisava fazer 50 ligações para eu agendar 10 sessões. Essa era a minha média, né, quando eu fazia agendamento de sessões presenciais. Então, naquele momento, eu fazia assim, ó, não, a minha ação agora é fazer 50 ligações. Para eu terminar a minha lista de 50 ligações, aí eu posso levantar, tomar uma água, tomar um café, alguma coisa assim. Então, eu virava assim, ó, eu não falava, nossa, tem que agendar 10 sessões, não, eu focava na ação. Ou fazer 50 ligações. E aí fazia 50 ligações. Ó, essa sensação de conseguir realizar a primeira tarefa, que seja a primeira ligação, ela traz uma sensação tão boa, que você vira assim, nossa, superei a procrastinação. E aí a coisa acontece de imediato. Então, faça a primeira coisa rapidamente, assim que a sua mente começar a querer te puxar para trás. Tá? Gerencie as suas emoções. Tá? A procrastinação não é apenas falta de tempo, mas sim uma dificuldade de administrar essas emoções ligadas a essa ação que eu não quero realizar. Né? Quando eu identifico como eu me sinto naquele momento daquela ação, eu já tenho que tomar uma decisão. Nossa, eu me sinto, como eu falei para vocês, né? Eu me senti o quê? Rejeitada. Quando eu fazia agendamento. Então, qual a ação, a forma inteligente que eu decidi agir com aquele sentimento de rejeição? Eu inventei uma frase para mim. Ela me disse não, quem está perdendo é ela. É a forma de me autodefender, vamos dizer assim, né? Eu falo muito para as minhas meninas, hoje a reclamação é assim, a gente manda mensagem, ninguém responde. As pessoas ignoram as mensagens. Eu falo assim, gente, a pessoa ignorou, não significa que ela não te viu. Entendeu? Ela te viu, ela só te ignorou. Então, pensa que agora ela sabe que você existe, sabe que você é da Mary Kay, e quando ela pensar em Mary Kay, ela vai virar assim, nossa, aquela menina me mandou uma mensagem. Ela nem sabe o nome. Aconteceu isso comigo esse final de semana, gente. Uma pessoa, a última empresa que eu atendi antes da pandemia, dia 10 de março, gente, 7 dias antes de começar a pandemia em 2020, a menina, eu tinha o telefone dela no meu celular, e mando, né, mensagem constantemente, ela nunca me respondeu, gente. 2 anos. 2 anos, ela nunca me respondeu. E ela pegou e entrou em contato comigo para me indicar uma pessoa que queria comprar. Eu vi, gente, vi falando, as pessoas vêm. Ela só, naquele momento, não queria falar com você, então tudo certo. Tá? Então, quando você deixa de realizar uma tarefa porque você não está inspirado e animado, você está apenas contornando o problema e não resolvendo ele. Né? É muito importante, gente, isso aqui, presta atenção. Presta atenção. Disciplina, fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não queira, mesmo que você não esteja inspirada, mesmo que você não esteja animada. Aquele dia que você estiver desanimada, eu faço assim, ó. Todos os dias eu tenho um ritual para começar a trabalhar à tarde. Porque de manhã eu trabalho essencialmente como diretora e à tarde como consultoria iniciadora. Então, no almoço, eu dou uma meia hora ali para dar uma descansada. Eu acordo 5h30 da manhã e fica ali, ó, no batidão até 1h30 da tarde. Aí, 1h30 até as 2h eu dou uma descansadinha. Encosto no sofá, fico de boa. Às 2 horas eu tenho que estar aqui onde eu estou para trabalhar. E aí, eu faço um café sem açúcar. Eu gosto de café, não gosto de café doce, mas eu gosto de café com um pouquinho de açúcar. Mas aí esse eu faço sem açúcar, com canela. Encho essa garrafa aqui de água para beber muita água, né? Alimentar o meu cérebro, hidratar o meu cérebro e o meu corpo. E sento para trabalhar. É um ritual que eu tenho. Aí quando eu tô tomando café, o café amargo me acorda de tão ruim que é, né? Tu leva até um susto quando você toma um café amargo, né? Porque a cafeína faz tudo que precisa ser feito. E vou fazer. Então, eu não faço as coisas só quando eu tô inspirada, só quando eu tô animada. Eu faço todo dia o que precisa ser feito. Tem negociação. É muito importante a gente identificar a diferença de cansaço, preguiça e procrastinação. Cansaço, preguiça e procrastinação. O cansaço, muitas vezes, é porque você realmente, né, tá vindo ali de um batidão de trabalho muito forte e o corpo precisa de descanso. Preguiça não é de Deus.
todas as vezes que você identificar que você está deixando de fazer alguma coisa porque você está com preguiça, a primeira coisa que você faz, né? Como diz a Letícia, pega a liguinha no braço, dá-lhe uma liguinha, um tapão na boca, um beliscão em si mesma e fala, você está com preguiça, então agora você vai levantar e vai lá fazer o que você tem que fazer. Dê um autocomando. Ai, não quero fazer agendar, ai, preguiça de ligar, nossa, ai, preguiça de levar aquele tanto de não, de ficar com as mulheres, não sei o que, tarará. Você está com preguiça? Pois é, então agora você vai levantar e vai fazer mesmo. Porque a preguiça também é um hábito, tá? E a procrastinação é diferente. A procrastinação, você não está com preguiça de fazer, você está com medo de fazer, está receosa de fazer. É completamente diferente, tá? Então, vocês precisam administrar essas emoções, identificar qual o sentimento que vem antes da ação que você procrastina, administrar esse sentimento, tomar a decisão correta e agir. Não diz o outro, não corre do serviço, não. Outra coisa importante que a gente precisa compreender da procrastinação é identificar o padrão. É identificar o que você procrastina. É identificar o que acontece, por qual razão você procrastina. Tá? Pode ser que você procrastina apenas uma atividade porque você tem dificuldade de realizá-la. Tá? Ou então você sente que não vai dar o seu melhor naquele momento. Tá? Mas é mais fácil, tá? Você perceber isso, né? Se você percebe o porquê você procrastina, você gerencia esse processo. Como, nossa, eu procrastino quando acontece isso, então eu preciso, identificando isso, saber, olha, vou procrastinar, então vou tomar a decisão de realizar o que precisa ser realizado, certo? Outra coisa muito importante, gente, vou falar muito aqui para vocês, a gente já está acabando, tá? Vamos parar de ser mulheres multitarefas? Vamos parar de ser mulheres que tentam abraçar o mundo? Vamos largar de ser mulheres que acham que descansar é coisa de gente fraca? Gente, isso aqui, se eu for falar para vocês uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi a não me encher de atividades. Quando eu entrei na Mary Kay, eu trabalhava, gente, 18 horas por dia. 18. Eu saía de casa, acordava 6 horas, saía 6h30 da manhã, chegava na PUC 10 para 7, 7h10 eu estava em sala de aula, trabalhava até 10h30, vinha para casa, almoçava, 2 horas eu estava na Fazan, saía de lá 10 ou 10h30. Essa era a minha rotina. E eu tinha mania de pegar todos os trabalhos, tudo é freelance, tudo que me ofereceu eu pegava, tudo. Eu não falava não. E eu me enchia de trabalho, porque eu achava que era trabalhando muito, que eu ia ficar rica rápido. Porque meu objetivo, né? O objetivo é ser uma pessoa próspera, né? Ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa que, né, ganha mais do que o suficiente para realizar os meus objetivos. Sempre foi esse. E sempre, em todas as áreas que eu trabalhei, eu fui muito bem-sucedida. Mas eu abraçava coisas demais. Eu fazia coisas demais. Eu me doava demais. E com isso, eu deixava de ter tempo para descansar. Uma época que foi quando eu construí essa casa aqui, foi uma época curta que eu realmente precisei fazer isso, né? Mas eu tinha assim, gente, era 10 minutos para tomar banho, contados no relógio. Entre trânsito, ir e vir de um lado para o outro, era muito corrido, mas foi uma época que eu adoeci muito. Eu tinha rotavírus toda hora, eu tinha crise de rinite toda hora, eu não tinha qualidade de vida, né? Foi um preço que eu paguei durante um tempo. Mas a gente precisa compreender isso, né? Tem pessoas que têm o hábito de assumir várias tarefas ao mesmo tempo, tá? E isso, na maioria das vezes, não é saudável, principalmente para quem é procrastinador, tá? Então, procure. Uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: qual é o objetivo de vocês para esse ano? Vocês precisam ter muito claro onde vocês querem chegar. Eu tenho aqui na minha frente o meu cartaz de metas, e ele está bem aqui na minha frente, eu estou sempre olhando para ele para compreender se as escolhas que eu estou fazendo diariamente, as escolhas do com o quê, investir o meu tempo, estão me levando para aquele lugar que eu defini que é onde eu quero ir. Porque muitas vezes a gente define metas, por exemplo, em Mary Kay, a gente define objetivos, por exemplo, em maio. Quem quiser ir para o seminário como diretora, agora é a hora de você começar a estabelecer o ritmo de trabalho. Tá?
Será que a sua rotina, a rotina que você estabeleceu para você, realmente está alinhada com seus objetivos? Porque, gente, o que eu vejo são pessoas investindo tempo em ações que não levarão elas a lugar nenhum. Elas estarão agradando pessoas que não estão nem aí para elas. Porque muitas vezes a gente fica tentando agradar pessoas que, na verdade, estão se lixando para nós. Se a gente fosse pensar, nossa, essas pessoas fariam o mesmo para mim? Por mim? Não fariam. Então, as suas ações, a sua rotina, as coisas que você tem realizado estão alinhadas com seus objetivos? Gente, eu sou mestre. Vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um objetivo profissional esse ano. Não é um objetivo fácil de ser alcançado. Não é. É um objetivo que eu estou trabalhando nele já tem 3 anos. 3 anos. Não são 3 meses, são 3 anos. Tá? E esse objetivo, ele requer de mim muita superação. Realizar superações para que eu deixe de realizar ações que não me levam até ele. Gente, eu tenho que me vigiar. A coisa que eu mais amo fazer nessa vida, lembra do prazer? O que eu mais amo fazer nessa vida é aprender. Adoro fazer curso, adoro comprar livro, adoro passar o meu tempo estudando. Adoro. É um vício emocional, vamos dizer assim. E eu me proibi. Gente, eu estava... Eu falo pro meu marido, não vou me proibir, mas ele não proíbe de nada. Meu marido é muito bonzinho. Eu falei assim, amor, se você me vê fazendo isso, briga comigo. Eu falo para ele assim. Na hora que eu falo para ele me vê fazendo aquilo, eu já estou lá fazendo o trem que eu falei que ia fazer. Vou dar um exemplo. Eu decidi que a segunda e terceira semana de julho eu vou tirar umas férias, né? Eu vou tirar 15 dias de férias e vou me desligar do mundo. Eu vou desligar o meu celular, literalmente. Já arrumei até minhas substitutas aí. A Letícia me entendendo. E aí, eu vi um curso de liderança. Eu tô doida para fazer um curso presencial por network, só para conhecer pessoas. E lógico, eu adquiri conhecimento. E aí eu vi um curso de liderança. Vai ter aqui em Goiás, lá em Aruanã, uma imersão de 3 dias em Aruanã, as margens do Rio Araguaia, um preço super em conta, tudo, hospedagem, passagem, alimentação, tudo pago. Gente, eu não fiz o Pix assim, ó, por 1 minuto de lucidez. Gente, eu sou tão impulsiva, eu preciso segurar muito minha impulsividade. Por quê? Porque eu quero me dar o prazer de fazer isso. Eu quero sempre estar me mimando com esse prazer. Só que eu falei para Raquel. Falei para Raquel. Exatamente. Falei para Raquel, agora não é hora disso. Agora é hora de você finalizar essa meta e descansar. Para você alcançar outras metas. E a sua mente não está aguentando nem ler mais, de tão sobrecarregada que você está, né? Por conta das coisas do seu pai, então sossega. Me dei esse autocomando. Né? Mas por quê? É a pessoa que tem mania de querer ficar fazendo 50 mil coisas. Se me chamar para um trem, eu vou chamar para um trem outro. E tem que aprender a falar não. Porque senão a gente fica procrastinando aquilo que precisa ser feito. E fica se envolvendo com coisas que não precisam ser feitas agora para realizar, né, o que você quer realizar. Outra forma, acho que eu já falei isso aqui, outras formas de você superar a procrastinação é você dividir a tarefa em pequenos passos, tá? Algumas tarefas são bem simples e rápidas, já outras exigem muito tempo e dedicação. Vou dar um exemplo. Quando eu vou fazer agendamento, eu tenho um caderno aqui, então eu sempre gosto de organizar a lista dos contatos que eu vou entrar em contato, a lista dos telefones que eu vou entrar em contato, fora do horário comercial. Tipo, à noite ou de manhã, fora do horário que eu realmente faço ligações. Eu não ligo para ninguém antes das 10 da manhã e não ligo para ninguém depois das 19 horas. Não entro em contato, tá? É só dentro desses horários. Então, antes desse horário, depois desse horário, eu estou fazendo atividade administrativa, organizar a agenda, determinar os horários que eu vou trabalhar, hierarquizar ali para quem eu vou ligar, tá? Então, divida isso em pequenas tarefas e vai cumprindo aos poucos. Nossa, o número já está organizado, já sei para quem eu vou ligar, já sei os horários que eu vou trabalhar. Então, tal hora eu vou sentar e vou começar a fazer. E vai cumprindo aos poucos. E aí, quando você vê, você já realizou a tarefa completa.
O que você faz quando você realizar a tarefa completa? Se presenteie. De alguma forma, se presenteie assistindo um capítulo de uma série que você gosta, 45 minutinhos, 30 minutos, quando você descansa a mente. Se presenteie tomando um café gostoso que você gosta. Faça alguma atividade prazerosa. Gente, eu descobri que a minha vira-lata adora brincar de bola. Eu adotei uma vira-latinha esses dias, ela adora brincar de bola. Então, às vezes, quando eu estou aqui, eu me canso um pouco ou termino uma atividade, né? Requeriu de mim ali, né? Necessitou de mim muita ação, muita energia, eu paro e fazer alguma coisa. Gosto muito também de sentar, eu jogo um tapetinho lá na minha área, sento assim na luz do luar para receber energia do céu. Eu faço alguma atividade prazerosa depois que eu realizo uma atividade que realmente é uma atividade de superação. Né? O que é uma atividade de superação? É aquela atividade que é bem desafiante para você fazer, certo? Uma coisa que o nosso cérebro precisa, gente, é de premiação constante. E hoje, infelizmente, eu tenho estudado bastante isso. Rodar rede social tem sido, né, a nossa dopamina, né, a nossa dopamina diária. Então, a gente fica rodando rede social muitas vezes porque aquilo te traz um prazer imediato. E a gente precisa programar essa mente para outras coisas, tá? Então, outra coisa importante, né, que a gente precisa fazer é controlar essa procrastinação antes que ela se torne um hábito. E aí, bebê? Quando procrastinar se torna um hábito, mudar o hábito vai requerer ainda mais esforço, tá? Então, muda esse comportamento agora, para que você tenha, né, os resultados imediatos aí que você está buscando. Tá? Evita deixar as tarefas se acumularem, né, virar uma bola de neve, você sentir aquela culpa toda, tá? Porque essas energias negativas que geram, tá? A procrastinação geram em nós, elas nos atrapalham e se tornam um grande problema na nossa vida, tá? Outra coisa importante são bloquear os estímulos externos. O que você faz geralmente, né? Eu preciso fazer agendamento e aí eu fico me distraindo com o quê? Fico me distraindo com televisão, vamos dizer, cachorro, televisão, celular, organização, né? Eu tenho umas consultoras, olha as carapuças, ó, jogando as carapuças. Tem umas consultoras viciadas em planejamento. Viciada em organização. Tu vai planejar organizar fora do horário comercial. No teu horário comercial, tu vai fazer o que precisa ser feito para ganhar dinheiro, né? Porque senão, o excesso de organização e o excesso de planejamento é sim procrastinação muitas vezes. A gente tem que observar isso. Se eu estou fazendo isso aqui porque realmente precisa ser feito, ou se eu estou fazendo isso aqui para evitar fazer aquela outra coisa lá que eu sei que eu preciso fazer. Então, estabeleçam ações para evitar esses estímulos. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer, que eu preciso de concentração para fazer algo, eu desligo o celular, eu viro o celular para baixo, coloco ele longe de mim, né? Porque naquele momento eu preciso estar concentrada, né? E busco realmente tirar, né? Todos esses estímulos externos que, né, atrapalham a minha produtividade. E para a gente finalizar, né? Eu gosto muito dessa frase da senhora Marquette. Eu vou abrir depois, tá? Alguns minutinhos para perguntas. Eu quero muito finalizar com essa frase. Tá? Lembre-se. Se você faz aquilo que deve fazer no exato momento em que tem que ser feito, algum dia você poderá fazer tudo o que desejar no momento que desejar. Qualquer coisa que você faça, tudo aquilo que você sonha, tenha certeza, pode tornar-se realidade. Proponha-se somente a começar. A ousadia se forma com talento, poder e magia. Meninas, vou abrir aqui. Vou dar um stop.